O que é algo não convencional? É algo que parece que está fora de um contexto exato. 2 mais 2 é 4. É o convencional. Amém? É algo que está dentro de um formato que você não é acostumado, que na tua mente humana, na sua estrutura humana, na sua inteligência humana, aquilo parece que não é uma realidade. Parece que é algo totalmente irreal. Por isso que nós temos uma dificuldade muito grande de compreender, de querer discernir Deus pela mente, pela estrutura humana nossa. Nós precisamos entender que o homem natural, ele não vai discernir o espiritual. O Espírito de Deus é que condiciona você a um discernimento pelo próprio Espírito daquilo que o próprio Deus está falando. E aqui, ele fala ao profeta Ezequiel. E aqui no profeta Ezequiel, ele mostra para o profeta Ezequiel o trono de Deus. Amém? O que será que Ezequiel viu no trono de Deus? Será que aquilo que ele estava mostrando para Ezequiel para um propósito, e você vai entender hoje o que Deus quer falar com você? Vamos ver o que Ezequiel viu. Diga assim: como será que é o trono de Deus? No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. Sua forma era de gente, porém, cada um tinha 4 caras e 4 asas. Irmãos, um animal com 4 caras e 4 asas é fora da nossa naturalidade de ver as coisas da terra, amém? Mas Ezequiel viu um animal com 4 caras e com 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos com cascos de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo. Isso ele estava tendo uma visão do trono de Deus, irmãos. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito era de leão. Do lado esquerdo era de boi. E atrás era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas, eles cobriram o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções. E por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda atravessada. E assim, sem virar as rodas, podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de óleos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles.
Quando os animais subiam da terra, as rodas também subiam. Os animais iam onde queriam, e as rodas faziam o que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam ou paravam ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva feita de cristal brilhante. Debaixo da cobertura, cada animal abria 2 asas na direção das asas do ouro que estava ao seu lado e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura, curva, havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris das nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença gloriosa do Senhor. Imagina um sacerdote. Diga assim, Ezequiel era um sacerdote. Na beira de um rio, de repente, sentado, talvez despretensioso, um sacerdote. Diga comigo, um sacerdote. De repente, o céu se abriu. Deus veio até esse homem, e ele veio a esse homem porque ele gostaria, e assim aprove, que ele mostrasse a esse homem algo, e que através daquilo que esse homem visse, esse homem pudesse se mover, porque Deus não vai se mostrar ou se revelar a ninguém se não tiver um propósito. Deus estava trazendo uma revelação das regiões celestiais. Como que funcionam as regiões celestiais? Como que é as regiões celestiais? E ali o céu se revelou e o próprio Deus se revelou. E ali ele viu algo que foi discernido lá na frente, mas que não era convencional. O céu continua se abrindo até hoje. E tem muita gente, por causa do propósito, ou alienado ao propósito, que Deus tem se revelado nesse tempo e fora, nesse tempo que passou e nesse agora. Porque se você ler Amós 7, tudo que Deus vai fazer no céu, Ele precisa trazer a revelação daquilo que o movimento do céu está acontecendo, para que a terra entenda o seu governo e a sua caminhada e o seu propósito, e ele precisa mostrar isso a alguém. Amém? A palavra de Deus já foi revelada, mas mesmo que a palavra de Deus já foi revelada, o céu continua se abrindo e mostrando o seu movimento aos profetas. Amós fala isso. E aí Deus agora olha para Ezequiel, no tempo de Ezequiel, e se revela a Ezequiel de uma forma não muito convencional. Ele pontua algo, nada convencional, é roda dentro de roda, é olho para lá, é olho para cá, é cabeça de boi, é cabeça de touro, é cabeça de águia. Imagine Ezequiel contar isso para alguém. Imagina, irmã Iris, Ezequiel dizer: gente, eu tive uma visão. Gente, eu vi aqui relâmpago que vinha para cá, bronze que ardia para cá, fogo que fumegava aqui. Imagina o que alguém poderia pensar de Ezequiel quando Ezequiel pudesse contar isso a alguém. O grande problema é que hoje, irmãos, quando o céu se revela, e quando você vê coisas não muito convencionais, e que Deus se manifesta e revela e pontua pontos importantes do céu,
mostrando o movimento das regiões celestes que serão estabelecidas na terra pela sua igreja. Porque Ezequiel era um sacerdote, e o livro de Pedro nos ensina que hoje, por causa de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Amém? O sacerdócio hoje, ele está estabelecido em todos aqueles que nascem da água, que nascem do Espírito, se tornam também sacerdócio. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje, irmãos, se toda a igreja que pertence hoje, que é a igreja por causa de Cristo, precisa entender que como sacerdotes, o céu está se abrindo para muita gente. E tem muita gente vendo coisas não muito convencionais. Eu quero dizer para a igreja, para esta igreja local, que esta torre de intercessão, pastor Altair, tem sido um lugar que os céus têm se abrido. Eu estava conversando com uma irmã um sábado, ela me visitou em casa e eu disse: irmã, ele tem mostrado algumas coisas que não são nada convencionais. São diferentes da terra. Por que que ele mostra isso, irmãos? Porque aqui, aquilo que ele estava mostrando para Ezequiel, ele queria que Ezequiel agora se movesse. Ezequiel era um sacerdote, mas depois das revelações que ele recebeu, ele precisava agora conduzir as revelações, ele precisava conduzir o movimento das regiões celestiais na terra, para que ele pudesse, através dessa interpretação que o Senhor estava dando, trazer um alinhamento no propósito de Deus na terra para o seu povo. Um alinhamento, por quê? Porque aqui ele estava trazendo uma revelação para que ele chamasse Ezequiel para ser naquele momento um profeta numa nação que precisava de um reposicionamento, Tiamara. A nação de Israel estava perdida, ela estava sem rumo, ela tinha se perdido, e Deus agora estava se movendo através de um sacerdote, que depois veio se tornar um profeta, para que através daquilo que ele estava vendo, ele se movesse em direção ao povo, e trouxesse essas revelações ao povo, para que o povo pudesse estar alinhado com o movimento do céu. Você pensa, irmãos, que Jesus não vai voltar? Você está imaginando que o cumprimento da volta do nosso rei, que está a qualquer momento a trocar a trombeta, a trazer o arrebatamento à sua igreja, imagina as regiões celestiais nesses dias, como elas estão movimentadas, Reinaldo. Elas estão super movimentadas. É tempo para que os sacerdotes da igreja, que somos todos nós, se vocês realmente estiverem ligados naquilo que Deus quer fazer e aberto, Deus vai começar a abrir os céus e mostrar o movimento das regiões celestiais. Mas se prepare, porque você vai começar a ver coisas não muito convencionais, mas elas serão discernidas. Ele está dizendo: eu vou fazer desse jeito, eu vou mostrar dessa forma, eu vou agir dessa forma. E ali ele vai revelando aos seus sacerdotes, que é a sua igreja, que tem um sacerdócio na terra, que é a sua igreja, que é composto por todos nós, meus irmãos. Todos nós somos a igreja em Jesus, porque em Jesus nós nos tornamos a igreja dos primogênitos. E a igreja hoje, ela pode ver o céu se abrir. Mas talvez a igreja, ela não está muito preocupada em ver o céu se abrir. Ela está se contentando, a igreja desse tempo, em querer uma resposta do céu, não em compreender o que o céu está fazendo. Talvez nós nos reunimos
Porque se nós olharmos para a nossa vida humana, para a nossa vida terrena, talvez existem crises na nossa humanidade, caos na nossa humanidade. Existem crises e caos na nossa humanidade. Existe, mas nós precisamos não perder o foco do movimento das regiões celestiais, para que nós, como igreja, possamos direcionar o movimento das regiões celestiais na terra. Nós somos a igreja, nós não podemos olhar para aquilo que o mundo está vivendo e achar que é no mundo que nós vamos encontrar a resposta. A nossa resposta vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós temos que compreender o tempo e o modo. E Ezequiel viu, e Ezequiel ouviu. No capítulo 2, Ezequiel fala assim: quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Deus continua revelando aos seus santos e profetas, como dizem Amós, o movimento das regiões celestiais. Amós 3,7. Deus continua abrindo os céus, João, e Ele continua dizendo para mim e para você que somos sacerdotes por causa de Cristo. Ele continua dizendo para mim e para você: homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Eu quero revelar a você o que eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Eu quero mostrar para você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos, não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Sabe por que Deus ainda conta com os profetas nesse tempo? Deus levanta profetas e revela seus profetas, e esses profetas que estão alinhados com o movimento do céu, trazem um alinhamento ao povo, que endurece o coração para ouvir a Deus. Se todo o povo ouvisse a Deus, tia Mara, não tinha necessidade de levantar um profeta. Se todo o povo de Deus soubesse da responsabilidade que carrega, e daquilo que é na pessoa de Cristo, e daquilo que precisamos caminhar como dentro de um ofício, não tinha necessidade de Deus se revelar a Ezequiel, se o povo de Israel estivesse no alinhamento que Deus queria. Agora Ezequiel era um sacerdote, e agora ele se tornou um profeta de ofício por causa daquilo que o povo de Israel desalinhou e precisava de um alinhamento. E Deus, amando aquele povo, revela o seu profeta, revela o sacerdote e faz dele agora um profeta de ofício. E leva ele para uma nação inteira. E agora aquele profeta de ofício pisa naquele lugar, se move naquele lugar com uma grande responsabilidade de levar o movimento das regiões celestiais para um alinhamento de um povo, porque Deus ama de um povo que estava endurecido e desobediente, e que Deus estava dando uma oportunidade através daquele profeta que tinha revelação de trazer aquilo que ele viu e ouviu do céu. Profeta de ofício, ele vê, ouve e transmite. Por isso que existem profetas de ofício na nossa nação, existe no mundo. Todas as vezes que Deus vai levantando os seus profetas, e o céu se abre, e Deus traz a revelação em uma direção de um movimento, na qual a igreja dele está fora do padrão, aquele profeta de ofício pisa naquele lugar, e ele libera aquilo que viu e aquilo que ouviu. Nada mais que isso. Olha só o que aconteceu com Ezequiel, irmãos.
tanto se derem atenção a você como não se derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Você vai dizer para eles, Ezequiel, o que você viu, o que você ouviu. Se eles te derem atenção a você, ou se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles vão dizer. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles disserem. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles lhe deem atenção ou não. Lembre, eles são teimosos. Ezequiel estava na beira do rio. Deus falou: Ezequiel, você está muito tranquilo, vou complicar a sua vida. Você está muito tranquilo, na beira do rio, pescando um peixe, sacerdote, tranquilo. Ezequiel, vou te dar uma visão. Às vezes você quer que Deus fale com você, cuidado, porque naquilo que Ele falar com você, você passa a ter uma responsabilidade daquilo que agora você viu. Ele só vai se revelar a você por causa de um propósito. E talvez Ele vai revelar coisas que não são convencionais, para que Ele mova um alinhamento à sua igreja na terra, para que Ele alinhe a sua igreja, para que aquilo que Ele está fazendo no céu se estabeleça na terra. Amém, irmãos? E agora Ezequiel diz: Ezequiel, você vai. Se eles derem atenção a você, ou se eles não derem, você fala o que eu estou mandando. Eles têm um coração duro, eles são teimosos, mas eu estou enviando vocês, no meio de escorpiões. Irmãos, o povo de Deus, o povo de Israel era o povo de Deus? Como que Deus chamou o povo dele aqui? Diga assim, escorpiões. O que o escorpião faz, irmão? Como que é a picada do escorpião? Essa nação matou muito profeta. O pastor Altair fala muito da nação de Israel. Porque o profeta chega, vendo, ouvindo e liberando algo que vai reposicionar aquele povo e salvar aquele povo. O povo interpreta negativamente o profeta e persegue o profeta e maltrata o profeta e despreza o profeta. Mas o profeta que se move e é um profeta de ofício nesse tempo e nessa nação, ele sabe aquilo que viu e sabe aquilo que ouviu e sabe a responsabilidade que tem de transmitir aquilo que viu, aquilo que ouviu e transmitir exatamente, detalhadamente, com ponto e vírgula, conforme Deus manda. Diga-lhes tudo o que eu mandar, quer eles deem atenção ou não. Homem mortal, preste atenção no que eu estou te dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Deus disse: homem mortal, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca
Ele me deu o rolo para comer e disse: homem mortal, come esse rolo que lhe estou dando. Enche o seu estômago com ele. Eu comi, era doce como mel. Então Deus disse: homem mortal, vá e diga ao povo de Israel que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Irmãos, se você fosse uma nação, Ezequiel, que não era minha, eles iam receber você melhor. E eles iam entender você, meu Deus. Porém o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo. Não se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou: homem mortal, preste bem atenção e lembre tudo o que lhe estou dizendo. Depois vai falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe der atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como um trovão, e a voz gritava: louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi asas dos animais batendo juntos no ar, e também o barulho das rodas, que era tão forte como de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou, e o seu Espírito me levou dali, e aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até Abibe, na beira do rio Quebar, onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros, e fiquei ali 7 dias, espantado com o que tinha visto e ouvido. Irmãos, sabe o que Deus quer de você e de mim? Obediência. Deus estava movendo um homem, Deus estava criando toda uma situação para que Deus pudesse trazer um alinhamento a um povo que tinha desalinhado, a um povo que tinha saído do propósito, a um povo que tinha se desviado daquilo que era propósito. Então o movimento dos céus se moveram, e ali o céu se abriu, e ali Deus trouxe uma visão do seu trono a um sacerdote que estava na beira do rio, e agora aquele sacerdote, depois de vil, se tornou um profeta de ofício para uma nação, e agora aquele profeta de ofício da nação precisou enfrentar agora toda uma situação para que ele pudesse levar até o povo de Deus uma palavra, para que aquela palavra viesse trazer um alinhamento, para que aquele povo pudesse andar em obediência ao propósito daquilo que o céu estava fazendo. E por que o povo desalinhou? Porque não ouviu mais a Deus. Existe uma coisa que eu tenho muito temor na minha vida. E eu estava falando para os irmãos de Anastácio que estão aqui hoje conosco. Eu tenho temor de não ouvir a Deus. Quantas vezes você já ouviu a Deus? Quantas vezes Deus, por meio da sua palavra, por meio do evangelho acerca de Jesus, já falou com você? Quantas vezes Deus tem falado com você através da palavra, através da estrutura do Espírito, através dos profetas de ofício, de nações? E nós vamos englobar todos nós, não ouvimos a Deus porque não fazemos aquilo que temos ouvido. O que identifica que eu não ouço a Deus? Quando eu não me submeto àquilo que Ele fala. Deus está falando aqui, nesse rolo.
como Ele quer, o que Ele quer e de que forma Ele quer. Esse rolo que foi dado a Ezequiel, que foi um rolo de escrituras que Ezequiel precisava liberar, e eu e você temos um rolo disponível que está na sua mão, que você tem acesso, e aqui Deus traz as revelações da sua vontade, e quando você medita nessas escrituras, e você dá ouvido à palavra, e quando que você dá ouvido à palavra, eu quero entrar agora num texto do Novo Testamento, que é Mateus 7:24. Ele diz que aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E veio o vento, e veio chuva, e veio o rio, mas aquela casa, por estar alicerçada na rocha, ela se manteve de pé. Ela se manteve alinhado ao propósito, ela resistiu aos eventos naturais da terra, ela não permitiu que nem a direita e nem a esquerda fosse desviada, ela se manteve intacta no propósito do alinhamento. Por quê? Porque aquilo que ela ouviu e aquilo que ela praticou demonstrou o alicerce aonde ela colocou seus pés. E como que chama esse alicerce, irmãos? Esse alicerce chama-se Jesus Cristo. É o alicerce que nós temos que nos assegurar. Quando nós estamos alicerçados com uma vida em Cristo, e aquilo que demonstra o nosso alinhamento com Deus é Jesus. Eu só estou alinhado com Deus se eu estou alicerçado em Jesus. Não há alinhamento com o céu sem Jesus. E quando eu ouço esse rolo, esse livro, e eu pratico esse livro, pela ação do Espírito Santo, eu estou demonstrando aonde eu estou alicerçando a minha vida. E quando eu sou praticante desse livro, eu alicerço a minha vida em Jesus. E quando eu estou alicerçado em Jesus, o alicerce que é Jesus traz na minha vida uma resistência, um alinhamento que não tem oposição terrena que me tira desse alinhamento. Por isso que a sua igreja desse tempo, ela vai estar alinhada para a volta daquele que vai buscar, se nós estivermos com a nossa vida alicerçada em Jesus. O que hoje Deus está falando? Que existem, talvez, nós precisamos olhar o nosso alicerce de novo. Nós precisamos olhar a nossa estrutura de alinhamento. E a nossa estrutura de alinhamento é Jesus. E o que demonstra que eu estou em Jesus é a prática daquilo que eu estou ouvindo. Porque se aquele que ouve, mas não pratica, é comparado a um homem imprudente, que edificou sua casa sobre areia, e veio a chuva, e veio o vento, e veio o rio, mas aquela casa não tinha resistência nem estrutura contra os eventos naturais, e ela caiu. Hoje, irmãos, há duas décadas, eu sou desesperadamente, eu busco desesperadamente continuar conhecendo Jesus, a vida, a obra e a ordem de Jesus, porque eu sei que se eu estiver em Jesus, eu estou alinhado com Deus. O meu alinhamento hoje é Jesus, é estar em Jesus. O grande problema é que a vida cristã de muitos de nós não queremos começar pelo alicerce. Nós queremos começar pela parede, nós queremos começar pelo telhado, nós queremos começar pela pintura, nós queremos começar pelo ornamento de decoração. Nós não queremos começar pelo alicerce uma vida cristã. Nós não queremos conhecer Jesus, nós não queremos verdadeiramente entender quem é Jesus, compreender quem é Jesus. E por isso, irmãos, que nós sempre nos desestabilizamos numa vida cristã diante das oposições naturais. E nós caímos. E o que demonstra que eu tenho Jesus?
que eu estou em Jesus? Quando eu ouço o Evangelho acerca de Jesus, que me gera a chama da fé. E agora, através da estrutura da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho acerca de Jesus, e agora, por causa da chama da fé, eu creio em seu nome, e agora o Pai me dá o direito de me tornar filho de Deus, e agora, como filho de Deus, eu deixo de ser escravo, e agora eu passo a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus, e agora, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus, eu estou assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais, e agora, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus já me abençoou com toda sorte de bênção, e agora, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Em Cristo, eu sou o quê? Eu sou, diga comigo, vencedor de dores. Olha a palavra, vencedores. Em Cristo, eu sou mais que vencedor de dores. Em Cristo, eu venço dores, todo dia. Porque Cristo é a minha resistência. Não há outra resistência na minha vida se Jesus não estiver estabelecido com convicção em minha vida. Em Jesus eu sou um vencedor de dores. Ou seja, a dor é o vento, a dor é a tempestade, a dor é a chuva, que todo dia vem contra a minha estrutura humana. Mas em Cristo eu me torno mais que vencedor de dores. Eu venço dores em Cristo todos os dias. Diga assim: eu sou em Cristo um vencedor de dores. Cristo é a minha resistência. Nesses últimos tempos, irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração nessa torre de intercessão, desde dezembro, muito forte. Ele tem falado para mim de Jesus. O alinhamento da igreja de Jesus está em Jesus. O alinhamento da sua igreja, que prepara a sua igreja através da santificação pela palavra, aguardando a sua volta, para que a igreja cumpra o seu papel. Na terra ela precisa estar em Jesus. Ela precisa se mover em nome de Jesus. E ela está aguardando a volta de Jesus. Jesus é o centro de tudo no alinhamento com Deus. E se Ele for o alicerce, se houver uma convicção desse alicerce em sua vida verdadeiramente, e você como igreja entender que Jesus é o centro de tudo na tua vida, e você compreender e discernir quem é Jesus de verdade, reconhecer quem é Jesus, e entender quem é Jesus, e entender o ofício de Jesus, e entender a ordem de Jesus, a missão de Jesus, e você estiver convicto, você está alinhado. O Senhor está falando, e aquilo que demonstra que você está dando atenção àquilo que Ele está falando, é a tua obediência que vem pela prática. Jesus é a maior estrutura que existe para você ser diferente. Só através de Jesus você é salvo. Só através do sangue de Jesus você recebe justificação dos seus pecados. Só através de Jesus você tem o direito de ter comunhão com o Pai. Só através de Jesus você é reconciliado com Ele. Ele só aceita você na presença dEle se for através de Jesus. Jesus é tudo. O que Jesus precisa ser nosso? Ele precisa ser Senhor da nossa vida. Ele não pode ser somente aquele na qual eu recorro para entrar na presença de Deus, para que na presença do Pai eu só gaste tempo usando a minha fé para pedir coisas da terra. Eu só entro na presença do Pai porque eu preciso de uma resposta. Jesus, irmãos,
é o seu tudo. Em Jesus, você tem paz. Uma paz que gera segurança, que gera estrutura. Uma paz que, quando os seus sentimentos de angústia, de ansiedade, de medo, de desespero quer aflorar na sua humanidade, a estrutura da paz de Jesus governa os seus sentimentos e deixa com que os seus sentimentos, eles possam fluir a sua humanidade, mas dentro do limite suportável. O que está faltando hoje na vida do cristão convertido? Jesus. Está faltando Jesus. Nesse tempo o Espírito Santo me disse essa noite: filho, minha igreja precisa conhecer verdadeiramente o meu filho Jesus. Quando eu recebo a Cristo, eu sou salvo, mas agora eu preciso fazer com que Jesus me governe. Jesus precisa começar a governar você agora no desenvolvimento da salvação. Por onde? Vamos dar um exemplo. Que a sua vida cristã agora começou pelos pés. Jesus agora começou a governar os seus tornozelos. Aí Jesus agora veio subindo, começou a governar os seus joelhos. Aí agora o governo de Jesus veio subindo, começou a governar seus quadris. Agora Jesus veio subindo, começou a governar o seu coração. Agora Jesus plenamente governa a sua mente. Jesus precisa agora não só salvar, porque muitos são salvos, mas não são todos que são governados pelo Jesus Senhor. E às vezes você olha para a tua vida, o teu tornozelo tem o governo de Cristo, mas agora o teu coração tem o governo da carne. O teu joelho direito tem o governo de Cristo, mas o seu esquerdo não tem o governo de Cristo. Você olha para a vida de muito cristão, e nós nos incluímos como igreja, e você vê Jesus governando alguns pontos da sua vida, mas Ele não te governa. Aquele que confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem salva? O Jesus Senhor. O Jesus aonde eu me submeto ao seu governo. O que está faltando no movimento que o céu está falando? A igreja ser governada por Jesus. Jesus tem governado você. Você está submisso ao seu governo. Você tem um coração rendido a Jesus. Você anseia para ser uma ferramenta nesse tempo, para que os propósitos e projetos das regiões celestiais se cumpram através da sua vida. Ou Jesus simplesmente é o seu Salvador? O que o céu movimentou esses dias aqui na sala de intercessão? Filho, diga para a minha igreja, como um profeta daquilo que você tem visto e ouvido de mim, que a minha igreja tem o meu filho como Jesus Salvador, mas ela está tendo dificuldade de ter meu filho como Jesus Senhor. Aquele que governa, aquele que eu me rendo, aquele que eu me submeto. Hoje, a nação de Israel estava endurecida. Deus estava falando com a nação de Israel, mas a nação de Israel, ela estava fechada. Deus levantou um profeta de ofício, colocou no meio deles, para anunciar aquilo que o Senhor gostaria que eles fizessem. E hoje, como profeta aqui nessa casa, ele está dizendo que ele quer ser Senhor.
Sabe, irmãos, eu quero chamar a equipe de louvor aqui na frente, bem rapidamente. O que está faltando para nós é isso aqui. O dia que nós tivermos um coração rendido a Jesus, o dia que nós rendemos o nosso coração a Jesus, o dia que Jesus governar a nossa vida, nós vamos ter o maior alinhamento da história na tua vida. Nessa noite você veio aqui, talvez precisando de tantas coisas na terra, mas comece a entrar na presença do Pai daqui para frente, através do sumo sacerdote Jesus que te dá acesso, e pergunta para o Pai: Senhor, eu estou aqui na tua presença por meio do teu Filho Jesus, porque eu quero ser governado por ti. Eu quero o teu governo na minha vida. Eu quero ser rendido a ti. Eu quero me render a ti. Se renda a Jesus hoje. Mas pastor, eu já tenho Jesus. Você tem o Jesus Salvador hoje. Mas você faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você bem entende. Ele te salvou, mas até hoje não te governa. Essa noite é uma noite de você se render ao senhorio de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.